Máquina para fechar pastel. É isso mesmo. Hoje eu vou mostrar para vocês essa belezinha que promete fechar até 600 pastéis por hora de forma automatizada e padronizada. Ideal para sua pastelaria ou casa de massas. Vamos começar agora a entender o funcionamento da máquina. Primeiro passo é escolher a receita, escolher o molde. Na demonstração de hoje, a gente vai utilizar o molde número 1, que é para o pastel tamanho médio. Primeiro passo, a gente vai pegar o molde e vai fazer a instalação na máquina. Mostrar para vocês um detalhe, esse molde ele tem dois encaixes. Um encaixe vai encaixar do lado direito da prensa e o outro encaixe do lado esquerdo da prensa. Uma vez colocado o nosso molde, o segundo passo é a gente instalar o dosador. Esse aqui é o dosador para o molde que a gente acaba de instalar. A gente vai instalar o dosador exatamente nesta posição e com estes dois manípulos a gente vai fazer a fixação do nosso dosador. De forma bem simples e rápida, a gente faz a fixação do dosador. Na sequência, a gente vai selecionar a receita que a gente vai preparar. Para isso, a gente vai clicar na tecla PGM e ele já vai abrir no painel todas as opções de receitas. REC significa receitas. A gente tem a receita número 1, receita número 2 e receita número 4. Aqui a gente vai selecionar a receita número 1. Selecionamos a receita número 1 e em seguida a gente clica no botão PGM. Agora a nossa máquina já está configurada. O passo seguinte é a gente enrolar a massa. Lembrando que a gente precisa ter dois rolos de massa, o rolo inferior e o rolo superior. Aqui eu estou com o rolo inferior da máquina que eu acabei de remover dela. Esse rolo ele tem duas marcações, a marcação interna e a marcação externa. A marcação interna ela serve para massas prontas, aquelas massas de mercado compradas em atacadão. Esse tipo de massa ele é dividido, ele é separado em massas pequenas e grandes. Então a gente vai utilizar a marcação interna para as pequenas e a marcação externa para as grandes. Porém, essa máquina ela também funciona com massas caseiras, não só com massas prontas de atacadão ou de mercados. Aqui a gente está fazendo a demonstração com uma massa grande pronta, massa pronta para pastel. Vou começar então enrolando a massa, lembrando de deixar a massa de forma centralizada com as marcações do rolo. Eu começo enrolando, o processo aqui é muito simples e rápido, não exige muita prática. Eu simplesmente vou enrolando a massa já aberta. O único detalhe que se deve prestar atenção, principalmente quando se trata de uma massa pronta, é que o plástico da massa fique voltado para a parte de baixo. Isso falando do rolo inferior da máquina. Se eu estivesse enrolando o rolo superior, eu precisaria deixar o plástico voltado para cima. Atenção, isso é muito importante. Rolo de baixo, plástico voltado para baixo. Rolo de cima, plástico voltado para cima. Então aqui eu continuo enrolando a minha massa de forma bem simples e rápida.
Por último, após colocar os dois rolos de massa, a gente precisa fazer a união do rolo superior com o inferior. Para isso, eu removo o rolo auxiliar e na sequência eu molho um pouco a massa de baixo. Isso é para ajudar a colar a massa inferior com a superior. A gente vai fazer esse processo só na ponta das duas massas. Então eu passei a água na massa inferior e agora eu vou colar a massa do rolo superior com a massa do rolo inferior. Feito isso, eu pressiono com uma leve pressão, para poder justamente colar as duas massas. Esse processo é muito importante para garantir que as massas não abram durante o fechamento dos pastéis. Molde instalado, dosador instalado, 2 rolos de massas instalados e receita selecionada no nosso painel. A gente está quase próximo de iniciar a nossa operação. Agora, o próximo passo é definir o recheio. Notem que esse recheio ele não é um recheio pastoso. Para esse tipo de recheio, a gente vai ter o auxílio do nosso funil. O funil ele vai funcionar especificamente para recheios não pastosos, enquanto recheios pastosos podem ser aplicados direto da colher. Vamos para a demonstração inicial. Nós temos aqui o nosso dosador. Iniciamos colocando o nosso recheio. Como eu disse, para esse recheio eu vou utilizar o nosso funil. Quantidade de recheio sempre mínima. Uma dica que eu dou para vocês: quanto menos recheio a gente colocar, mais fácil o fechamento. Isso não significa que a máquina não permita fazer os pastéis bem recheados, mas para iniciar a operação, para aprender a lidar com a máquina, quanto menos recheio, mais fácil de fazer o fechamento. Estou utilizando o nosso pastel tamanho grande, então eu vou colocar mais ou menos essa quantidade de recheio no nosso funil. Faço a troca de posição e coloco mais um pouco de recheio na mesma quantidade. Colocamos o primeiro recheio. O próximo e um dos últimos passos antes de iniciar a produção é centralizar o recheio inicial, o recheio que acabamos de colocar, com a matriz. Para fazer isso, a gente vai utilizar as teclas de sobe e desce do nosso painel. Essas teclas movimentam a esteira sempre que a operação estiver pausada. Como a gente pode ler no painel, ela está pausada porque agora diz stop. Com a tecla de menos, a gente consegue então empurrar a esteira e começar então a centralizar o nosso recheio com o molde. Com o auxílio das teclas sobe e desce do painel, a gente vai iniciar a nossa operação. Enquanto a máquina estiver pausada, essas teclas nos ajudam a movimentar a esteira de forma automatizada, de forma elétrica. Os primeiros recheios, até que o recheio inicial não chegue ao centro da nossa matriz, os primeiros recheios a gente vai colocar de forma manual, analisando o distanciamento pelo tamanho do nosso molde. Então, aproximadamente, eu tenho que o nosso molde ele tem essa distância entre o recheio inicial e o recheio secundário que eu vou colocar na sequência que eu estou colocando.
E essa é a máquina fechadora de pastéis da Sá. Um equipamento revolucionário para sua pastelaria ou casa de máquinas. Realoque os seus operadores e pague o investimento com ele mesmo. Com essa máquina, a gente consegue ter padronização das nossas receitas e conseguimos fechar até 600 pastéis por hora.